Olá, queridos amigos, estamos começando um novo mês de outubro, mês missionário, e nós continuamos com Jesus na sua caminhada a Jerusalém. Nós começamos no capítulo 9, versículo 51 de Lucas, e hoje temos o Evangelho de Lucas, capítulo 17, de 5 a 10, comentado por Frei Alberto Maggi. Nós estamos no 27º domingo do tempo comum. E o tema de hoje é o seguinte: fé é a resposta dos seres humanos ao dom de amor que Deus faz a toda a humanidade. Jesus, como nós sabemos, quer conduzir os seus discípulos da religião à fé. Isso mesmo, da religião à fé. De uma relação com Deus baseada na submissão, na obediência às suas leis, uma relação que faz daquele que crê uma espécie de servo para com o seu Senhor. Jesus quer nos conduzir a uma relação com o Pai, baseada na semelhança e na prática de seu amor. Este é um relacionamento que faz do crente um filho de Deus. Para que isso seja possível, o amor do discípulo deve atingir uma qualidade semelhante à de Deus. E Jesus, repetidamente, neste Evangelho de Lucas, convidou seus discípulos a serem como o Pai, ou seja, a serem bons até a alma. E qual é a qualidade do amor de Deus? Aquela que se expressa em um perdão incondicional. Essa é a principal qualidade do amor divino. É um perdão sem condições. Vamos começar então a leitura do texto de Lucas, capítulo 17, de 5 a 10. Já está aparecendo aí na sua telinha o versículo 5 do capítulo 7, que diz: Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ora, estamos no capítulo 17 de Lucas. Do versículo 3, um pouquinho antes da nossa passagem, portanto, no versículo 3 lemos: Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E Jesus, já antecipando a objeção, diz: Se pecar contra ti 7 vezes, num só dia, e os números não indicam uma quantidade, mas uma qualidade, e 7 vezes vier a ti dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. É o que diz o versículo 4 desse mesmo capítulo 17. O evangelista usa esta última expressão com um verbo imperativo, perdoa-lhe. Portanto, é imperativo ter que perdoar a quem comete alguma falta. O número, como disse, não indica uma quantidade, o 7, mas uma qualidade. A qualidade do seu perdão de Jesus deve ser como a de Deus. A qualidade do nosso perdão deve ser semelhante à qualidade do perdão de Deus. Uma qualidade infinita. E é neste ponto que os apóstolos intervêm com uma pergunta, com uma afirmação completamente fora de lugar. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Mas a fé não pode ser aumentada. Não pode ser dada, porque a fé não é dada por Deus. A fé não é um dom que Deus dá a alguns em grande medida, a outros um pouco menos e a outros praticamente nada de fé. Não. A fé é a resposta dos seres humanos ao dom de amor que Deus faz a toda a humanidade. Ter fé é você responder com amor ao amor de Deus. Isso é ter fé. E isso é uma decisão nossa, não é de Deus. Prosseguindo, no versículo 6 temos: O Senhor respondeu: Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Eu até peço que agora vocês visualizem a imagem do grão de mostarda que vai aparecer para vocês, esse grão pequenininho que vocês vão ver aí na vossa tela. Em seguida nós vamos ver a imagem de uma árvore de amoreira. Ora, quem responder a Deus é porque tem fé. Então, aumentar ou não a fé não depende de Deus, mas depende da resposta do ser humano. É por isso que Jesus responde o que está escrito neste versículo. Aqui a tradução pode ser amoreira ou sicômoro, uma planta que tinha raízes tão profundas que se achava difícil arrancar. Era uma planta que, uma vez plantada, durava 600 anos. Então Jesus está dizendo que esses discípulos não têm fé alguma. Por quê? Uma pitada dessa fé, do tamanho de um grão de mostarda, um pouquinho de fé, já seria suficiente. Eles ainda não responderam ao dom de amor que Deus lhes deu.
É por isso que Jesus propõe uma alternativa. Se não aceitam sua oferta de se tornarem filhos de Deus, de ter uma relação com o Pai baseada na semelhança de seu amor, eles permanecem na condição de servos de Deus, servos de seu Senhor, baseados na submissão. Neste evangelho, na última ceia, Jesus afirmará: eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Está em Lucas 22, 27. A novidade trazida por Jesus é que Deus não pede para ser servido pelos homens, mas é Deus que se coloca a serviço dos homens. E pouco antes, no capítulo 12, quase como uma imagem da Eucaristia, Jesus havia falado daquele senhor que voltou à noite para sua casa e, encontrando os servos ainda de pé a esperá-lo, o que fará? Ele não será servido, mas ele servirá esses servos que o estavam aguardando. Isso está lá no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, de 35 a 38. Prosseguindo, vamos ver agora os versículos 7 e 8 do capítulo 17, que dizem: qual de vós, tendo um servo ocupado a lavrar ou a guardar o gado, lhe dirá quando chega do campo: vem depressa para a mesa? Não dirá antes: prepara-me o jantar, cinge-te para me servir, enquanto eu como e bebo, e depois tu poderás comer e beber? Aqui, no entanto, acontece o contrário. Exatamente o inverso do que Jesus havia dito no capítulo 12. Ali no capítulo 12, o Senhor, que chega à tarde e vê os servos esperando por ele, fez os seus servos se sentarem à mesa e passou a servi-los. Aqui, Jesus diz exatamente o contrário. Qual é essa contradição? Bem, Jesus propõe uma alternativa. Ou vocês aceitam esta oferta do amor de Deus, e o amor de Deus lhes liberta, e este amor é expresso através de um perdão incondicional, ou então vocês vão permanecer na condição de servos do meu Pai, de servos de Deus, e serem tratados como tais. É o que Jesus está dizendo. Prosseguindo, nos versículos de 9 a 10 nós temos: será que o Senhor vai agradecer ao servo porque fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos ordenaram, dizei: somos simples servos, só fizemos o que devíamos fazer. Aqui então está a conclusão desta passagem, que muitas vezes tem sido mal interpretada, como se significasse a inutilidade da ação cristã. Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos ordenaram, e este verbo ordenar referia-se à observância da lei judaica, que todos tinham que ter, aqui Jesus propõe uma alternativa. Ele não impõe, mas oferece uma alternativa. De novo, qual é essa alternativa? Ou nos tornamos filhos de Deus, aderimos à fé em Deus e temos fé nele, portanto, nos tornamos seres totalmente livres para amar e servir, ou permanecemos na condição de servos. Mas quem permanece na condição de servo nunca poderá experimentar a liberdade, a plenitude e a alegria que a comunhão de Deus, que se revela como Pai aos seus, pode manifestar. Bom, essa foi a reflexão de Frei Alberto Maddi, biblista italiano, que nos acompanha aqui semanalmente. Agora, eu vos proponho uma meditação minha e começo com uma epígrafe, um pensamento. Esse pensamento desta semana eu extraí da primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4, que nos diz o seguinte: pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Repito, pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. O tema proposto pelo Evangelho deste domingo é um dos mais fundamentais e centrais do cristianismo: a fé. A fé. Afinal, crer não é aceitar um conjunto de doutrinas, leis, normas, teorias e coisas assim. Nem mesmo uma espécie de dom concedido por Deus para que acreditemos nele, em sua existência e presença entre nós. E aqui encontra-se a surpresa. Ter fé é saber responder ao dom de amor que Deus oferece, gratuitamente, a todos os seres humanos, e que se expressa de modo mais concreto no perdão sem limites, no perdão sem condições. Portanto,
crer em Deus é, antes de tudo, confiar no amor que Ele tem por nós. Vou repetir. Crer em Deus é, antes de tudo, confiar no amor que Ele tem por cada um de nós. Agora, os evangelhos não escondem quão pequena e deficiente era a fé dos discípulos e dos apóstolos de Cristo. O próprio Jesus é quem observa que, primeiro, os discípulos não têm fé, mas medo, lá em Marcos 4,40. Segundo, os discípulos eram descrentes, em grego se diz apistoi, descrentes, em Mateus 17,17. Terceiro, Jesus diz que eles são pequenos na fé ou fracos na fé. E a palavra grega para isso é oligopistoi. Está em Mateus 8,26, Mateus 14,31, Mateus 16,8, Mateus 17,20 e Lucas 12,28. Olha quantas vezes que ele afirma que a fé deles é fraca, é pequena. É admirável que Jesus, no entanto, tece elogios à fé, sabe de quem? Primeiro, do centurião romano. Isso, ele elogia a fé do centurião romano, está lá em Mateus 8,10 e nos demais evangelhos. Segundo, ele elogia a fé da mulher cananeia, em Mateus capítulo 15, versículo 28. E finalmente ele elogia a fé do leproso samaritano que volta depois de limpo para agradecê-lo, em Lucas 17,19. Ou seja, os mais próximos dele não correspondem ao seu amor. Antes, parecem estar repletos de ambição, pela fama, pelo poder, que costuma preencher o coração de tantas pessoas neste mundo. Só para citar alguns exemplos, vale a pena conferir Marcos 9, 33, 37, Mateus 20, 20 e 28, Lucas 9, 46, 48 e assim por diante. Essa é uma séria advertência a todos os seus seguidores, a todos os seus discípulos. Afinal, eles não estão mais à procura da glória e do sucesso pessoais, ou seria do Cristo? Vou repetir. Esses discípulos que Jesus condena no Evangelho, e inclusive hoje, nos dias de hoje, será que não estão mais à procura de glória e de sucesso pessoais do que do próprio Cristo? E será que nós também, não andamos distraídos por mil coisas, a ponto de não mais conseguirmos nos comunicar com Deus? Estamos conectados a tantas redes sociais, a tantos grupos de conversa, a tantas listas de transmissão, que não nos damos conta da nossa falta de fé. Afinal, nos perguntemos, somos realmente pessoas de fé? Quem é Deus para nós? Nós amamos de verdade a Deus? É Deus quem dirige, quem governa a nossa vida? Meus queridos irmãos e irmãs, sem realizarmos uma experiência íntima e direta de comunicação com Deus, mesmo que pequenina e imperfeita, não podemos dizer que temos fé. Talvez por isso, tanto se fala hoje de Deus, usa-se o seu nome, dedica-se-lhe slogans e frases de efeito, porém, na realidade, na nossa sociedade a gente não observa e a gente não sente a presença do amor, da misericórdia, do perdão e da justiça, que são os valores maiores de seu reino. Alguma coisa a gente precisa rever em nossa vida. E agora eu lhe convido a fazer essa belíssima oração, composta por um bispo dos mais famosos e proféticos que já tivemos no Brasil, motivo de orgulho para a nossa igreja aqui em nossa terra, que é Dom Helder Câmara, que foi arcebispo de Olinda e Recife, no estado de Pernambuco. E Dom Helder, que era um poeta, que era um homem inspirado, ele compôs essa bela oração que eu convido você agora a segui-la na sua tela. Guia meu olhar, Senhor, mesmo que tu experimentes minha fé e me faças andar no escuro, apagando a estrada à minha frente. Mesmo que meu passo vacile, faz que meu olhar, calmo e iluminado, seja uma testemunha viva de que tenho tu em mim e fique em paz. Mesmo que tu experimentes minha confiança, deixando o ar rarear, e que eu tenha a impressão de que falta terra sob meus pés, meu olhar lembre a todos que ninguém tem força para me afastar de ti.
no seio do qual caminhamos, respiramos, somos. Ainda que tu permitas que o ódio me assedie, preparando-me armadilhas e falsificações, e desfigure minhas intenções, o olhar de teu Filho espalhe serenidade e amor através dos meus olhos. Deus lhe abençoe, lhe conceda a sua graça. Hoje é um dia importantíssimo no Brasil. Tenha discernimento, tenha paz no coração. Não faça nada por ódio, por raiva, por rancor. Não faça nada sem pensar, sem refletir. Pense nesse Cristo que nos ama e quer que tenhamos perdão incondicional em nosso coração. Um abençoado domingo para todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser.